bem-vindos. Nós vamos tratar do nosso livro, volume 11 de filosofia, né? No capítulo que trata sobre a questão do Kant e a lógica transcendental. Desde os tempos, né, da antiguidade, quando foi nascida a lógica aristotélica, a gente tem desenvolvido diversos métodos, né, para chegarmos à condição do desenvolvimento do conhecimento. Nós temos o estoicismo, né? Nós temos os processos de indução, de dedução. Na Idade Média, a lógica é muito forte, né? A lógica trazida, né, da percepção aristotélica, né? Era a ciência de todas as ciências, era através da lógica que se desenvolviam os pressupostos, né, dos filósofos. Mas, em todas essas percepções, a dedução era o mais forte dos processos. Então, desde o século XVI, o raciocínio de indução vai ganhando força. Até antes disso era dedução. Nós tínhamos uma lógica que levava à dedução. O raciocínio era dedutivo. E agora a gente vai começar a desenvolver o raciocínio indutivo, né? Até porque a ciência começou a gerar um processo experimental muito mais forte. A gente começou a desenvolver leis gerais para a ciência, né? O iluminismo, o renascimento traz essa proposta. A gente começa a ter um processo da observação e da experimentação dos fenômenos naturais, começa a notar essas particularidades. Então foi dentro dessa concepção, dessa problemática, que a gente começa a mudar o campo da lógica, do processo dedutivo para o processo indutivo. Nós vamos ter, por exemplo, o grande filósofo Leibniz, né, alemão, que propõe uma álgebra do pensamento. A matemática ela estava muito próxima da filosofia nos séculos XVI ao século XIX. Tá? Elas eram irmãs nessa parceria, dessa busca dos fenômenos naturais, da explicação dessas leis gerais. Né? E o Leibniz trabalha muito com os símbolos para substituir as palavras, para substituir os elementos e para poder criar uma formulação dessas teorias, né, de conhecimento. Assim como o Hobbes vai trazer, né, o seu processo de raciocínio dentro de cálculos de ideias, né? Então, isso vai fortalecer a geometria vem para a filosofia, tá? Mas vai ser com Kant, Immanuel Kant, tá? Que a gente vai traçar um novo processo para a lógica. Ele produz a ideia de um sistema filosófico, né, que ele mistura várias áreas da filosofia, vários processos investigativos dentro de um princípio bem minucioso de tese e antítese, né, e abrindo essas possibilidades do nosso conhecimento, né. Então, além de ele usar a lógica aristotélica que ele já usava, ele propõe uma nova lógica, que está voltada a estruturas da razão e dessas influências que a gente tem do Renascimento. Então, a primeira coisa é que o Kant vai diferenciar a razão da teoria, que é responsável pelo conhecimento que a gente tem, pela razão prática, que ela é responsável para ele pela moralidade. Então você tem uma razão moral, que advém da prática, e uma razão teórica, que advém, né, que vai ser responsável pela questão do conhecimento. E aí ele também divide os fenômenos por conta disso, por nós termos duas razões, uma teórica e uma prática. Então, o conhecimento vai ter o nômeno e o fenômeno. Então, o fenômeno são as coisas organizadas pelas estruturas da razão, pelo sensível. O fenômeno é aquilo que vem do sensível. E o nômeno é aquilo que está fora de si, tá? Que está fora dessa organização mental, que é inacessível à consciência. Veja que ele pega algo muito similar com a ideia do sensível e do inteligível de Platão, né? Mas ele chama de fenômeno o que é sensível, que é dos sentidos, e o inteligível, que é o mundo da ideia, o fora de si, da mente, é o númeno. Então, com base nessa distinção, ele traz uma investigação transcendental, já que ele vai buscar aquilo além da nossa própria percepção. Tá? Então ele vai investigar o modo como o ser humano conhece as estruturas cognitivas, universais, aquilo que vem antes da gente, que vem antes da nossa própria experiência, que vem antes dos nossos sentidos, que ele chama de conhecimento puro ou a priori, porque vem primeiro. Tá? E segundo Kant, essas formas puras de sensibilidade eram o espaço e o tempo. E as formas puras de entendimento
eram 12 categorias, divididas em 4 grupos, categorias bem longas. Os grupos são quantidade, qualidade, relação e moralidade. Aí dentro da quantidade eu tenho unidade, pluracidade, totalidade. Dentro da qualidade eu tenho essência, negação, limitação. Dentro da relação eu tenho substância, ação recíproca ou causalidade. E dentro da modalidade eu tenho a possibilidade, a existência e a necessidade. Então, com base nessa investigação, o Kant conclui que o conhecimento é composto de intuições ligadas à sensibilidade, de conceitos ligados ao entendimento, e ambos, por sua vez, são o quê? Empíricos. Eles dependem da experiência. Então, eles são a posteriori, tá? Quando se tratarem de fenômenos por causa dos sentidos. E os puros, que são a priori, eles se referem à estrutura cognitiva, então é a mente. Beleza? Então ele tem a intuição, que pode ser uma intuição empírica, que é quando o conhecimento do sensível, do objeto empírico, vem por meio de sensações organizadas pelas formas puras de sensibilidade. Ou posso ter a intuição pura, que é o conhecimento das próprias formas puras de sensibilidade. Eu posso ter o conceito empírico das coisas, que é um conceito intelectual de objetos, que advém de experiências, objetos empíricos, organizados racionalmente por aquelas categorias que a gente dividiu, ou o conceito puro, que é o conhecimento da própria categoria de entendimento. Então ele cria uma nova regra da lógica. Ele orienta uma regra que vai ser dividida em uma regra analítica ou sintética, a priori ou posteriori. Porém, para estudar essa percepção, essa lógica transcendental, tá? Ela vai tentar entender também que ela precisa criar os modos de conhecer, tá? Precisa dividir esse modo de conhecer, tá? E era um estudo dos erros que a razão leva ao tentar ultrapassar os limites, tentando conhecer o número. A gente só conhece o fenômeno que vem do mundo do sensível, tá? Então, para Kant, tá? Ele diz que, por exemplo, o que são esses números que a gente acaba levando o erro quando a gente excede esse limite? São as ideias cosmológicas, são as ideias da razão, a ideia de mundo, de alma, de liberdade, de Deus, tá? São ideias dentro do nômeno. Não são ideias do fenômeno. As dos fenômenos são do mundo do sensível, tá? Então, ele precisa, para fazer essa sustentação desse conhecimento, para construir essa lógica, ele vai usar uma dialética que usa a antonímia. O que é a antonímia? Ele usa uma tese e aí ele contrapõe essa tese com antítese. E vai ser justamente essa tese, essa antítese, que vai construir um saber mais seguro.